Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje vamos falar sobre a terceira parte aqui de Gênesis. Você que está chegando agora no canal, ou você que não teve a oportunidade de assistir aos outros vídeos dos nossos devocionais em Gênesis, depois você pode procurar aqui na playlist do canal, Devocionais, o nome da playlist. Você vai encontrar o primeiro vídeo sobre Gênesis capítulo 1, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto e o quinto, que é este vídeo aqui que estamos gravando, tá bom? Então, a gente gravou Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, a primeira parte, Gênesis capítulo 3, a segunda parte, e Gênesis capítulo 3, a terceira parte, que é este vídeo aqui que você está assistindo. Então, assista até o final, depois você volta lá para que contribua ainda mais com o seu conhecimento, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente, Gênesis capítulo 3, vou ser bem direto aqui, bem objetivo. Em Gênesis capítulo 3, a gente já aprendeu que o homem, ele vai falhar, vai desobedecer o mandamento, o único mandamento que Deus tinha dado, o homem vai sofrer algumas consequências, e existem duas coisas aqui interessantes que eu gostaria de mostrar para você no capítulo 3 ainda, tá bom? A primeira coisa é, o homem, depois que peca, ele que sempre recebia Deus, geralmente de tardinha, para falar com ele, para conversar com ele. Quando o homem falha, quando o homem peca e Deus aparece lá, eles se escondem de Deus. É como se eles estivessem tentando fugir de Deus. Eu vou ler aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, presta atenção. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Eles se esconderam entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Versículo 12. Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Vou parar aqui, pessoal, para falar aquilo que está escrito, só que de uma maneira mais clara, para você agora trazendo para a sua vida. O homem, ele, depois que falha, depois que peca, ele se esconde. Isso aqui é muito forte, pessoal, e muito sério, porque traz uma aplicação para as nossas vidas. Além de tudo, por que devemos fugir do erro, fugir do pecado? Eu sei, o principal é a salvação, eu sei disso. Por isso que a gente deve renunciar ao pecado, renunciar às nossas vontades que contrariam as vontades de Deus, porque o principal é a nossa salvação e o pecado, ele nos afasta de Deus. Mas existe algo também aqui muito relevante para a nossa vida com Deus. Porque quando uma pessoa peca, quando uma pessoa falha, o que acontece com ela geralmente? Ela perde a vontade, muitas vezes, de ir para a igreja. Ela se sente mal e se acha impura demais para orar, para pedir alguma coisa a Deus. Quando a pessoa falha, quando ela peca e ela é uma obreira, um obreiro da casa do Senhor, um pastor, uma pastora, e todos nós estamos sujeitos a falhas, nós falhamos, erramos, pecamos, ela fica se considerando impura diante de Deus, até mesmo para fazer a obra de Deus. E isso, o pecado, faz com que ela até mesmo se esconda, fuja. Você está compreendendo isso? Foi o que aconteceu com Adão e com Eva. Eu sei que tem pessoas assistindo a este vídeo agora e estão se sentindo assim, estão fugindo, estão se escondendo, se escondem das pessoas da igreja, não respondem às vezes a um irmão, uma irmã que sentiu a sua falta, porque você está se escondendo. Pessoal, o pecado aqui não está fazendo Deus se esconder do homem, está fazendo o homem se esconder de Deus. Deus continua o mesmo, meu amigo. Deus continua o mesmo, meu amigo. O teu pecado não fez Deus mudar. O que você fez de errado não fez Deus mudar. Se arrependa, peça perdão a Ele, porque Ele continua o mesmo, de braços abertos para você. Está compreendendo isso? O pecado que você cometeu, ou que você vem cometendo, ele não fez com que Deus mudasse. Não, porque Deus é imutável, Deus não muda. Ele fez com que você se escondesse dele. Mas chegou a hora de você voltar. Está entendendo essa mensagem? Está mesmo? Está entendendo porque é para você mesmo. E veja só que interessante, pessoal. Quando uma pessoa, ela peca, ela falha, a confiança dela em Deus, ela não é mais a mesma.
pessoa se sente mesmo impura, sabe? Até a oração dela não é feita com tanta ousadia. Se ela tem que usar o nome de Jesus, que a gente aprendeu na série, né, sobre o nome de Jesus, inclusive se você não assistiu a série sobre o nome de Jesus, você precisa assistir essa série. É uma série de 11 vídeos que temos aqui no canal Motivação Rema. Gostaria muito que você assistisse, que vai ser fundamental para a sua vida cristã. Assista depois. Mas até para usar o nome de Jesus, a pessoa fica meio, sabe, mole. Ela não tem tanta confiança assim. Se ela tem que expulsar um espírito maligno, ela não tem confiança por causa do pecado. O pecado vai minando a confiança. Resumindo, vai fazendo a pessoa fugir. Está compreendendo isso? Mas tem uma outra coisa aqui em Gênesis capítulo 3 ainda que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando o homem peca, ele se sente logo vergonha, porque ele olha para a mulher olha para o homem, eles estão nus. Antes eles não sentiam vergonha, mas a vergonha veio como uma consequência direta do pecado. E aí eles percebem que estão nus. Aí eles pegam folhas e fazem para si aventais, para tampar a vergonha. Eles tentam com a própria habilidade, capacidade humana, tampar aquela consequência do pecado. Vamos ver isso aqui, pessoal? Aqui mesmo em Gênesis 3, versículo 7, está escrito assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles, com a própria habilidade humana, com a própria capacidade humana, eles tentaram tampar a vergonha do pecado, a consequência do pecado, aquilo que o pecado gerou. Só que é muito interessante isso, pessoal. De repente você já leu essa palavra várias vezes e nunca percebeu o que eu vou agora mostrar para você. Mas quando o homem faz isso, Deus estava de olho, que o homem estava tampando aquela vergonha, do pecado e mostrando que era com a capacidade dele que ele estava tampando aquela vergonha. Aí Deus, já mostrando o que aconteceria depois, ele vai ter uma atitude. Vamos ver aqui, pessoal, que atitude é essa que Deus teve? Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, está escrito assim: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que coisa linda, gente. Então o Senhor Deus, versículo 21 de Gênesis 3, fez túnicas, fez roupa de pele para o homem e para a mulher, fez roupas, de pele para o homem e para a mulher e os vestiu. Pessoal, veja só que interessante, preste atenção nesses detalhes. Roupas de pele. Essa pele era pele de quê? De acordo com os estudiosos, certamente era pele de algum animal. Certamente era a pele de algum animal, o que fez com que o ser humano ele ficasse mais aquecido, com aquela vestimenta agora mais grossa. Está entendendo aí? Mas por que Deus fez isso, gente? Existem algumas respostas para isso. Por exemplo, Deus queria mostrar para o ser humano que ele não consegue, nunca irá conseguir, tampar a vergonha do pecado com a própria capacidade. Tampar a consequência do pecado com a própria habilidade, com as próprias mãos. Ele só conseguiria tampar aquela, de uma certa maneira, vergonha, de uma maneira permanente, se ele usasse essa roupa aqui. E essa roupa, pessoal, essa túnica de peles, ela aponta para o sacrifício de Jesus. E é muito interessante que o homem, por mais que ele tente se salvar sozinho, ele não consegue. O homem pode ter as melhores obras, ele pode pagar uma quantia muito grande de dinheiro para ter perdão de pecados. Isso se chama indulgência, Ele pode pagar muito dinheiro, ele pode ter pago muito dinheiro, todo o seu investimento, mas com a própria capacidade, com a própria habilidade, com o dinheiro, ele não consegue tampar a consequência do pecado, que é a perda da salvação, que é o afastamento de Deus. Ele precisa, e ele sempre precisou, do sacrifício, porque isso aqui apontava para o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele tampa a consequência do pecado em nossas vidas e nós podemos ter acesso novamente a Deus. Você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, assistindo este vídeo, nunca conseguirá se salvar sozinho. Nós nunca conseguiremos vencer o pecado sozinho. Por isso que você precisa aceitar o sacrifício de Jesus. Você precisa aceitar aquilo que o próprio Deus fez por você. E eu quero ler aqui algumas passagens, pessoal. Gostaria que depois você lesse também. Eu vou primeiro para Efésios, capítulo 2. Eu até anotei aqui, para eu não esquecer. Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 8. Aquela pele, pessoal, aquele sacrifício, ele apontava para Cristo. Era como se fosse Deus falando para o homem, Olha, com a sua capacidade, você pode até tentar
mas você não vai conseguir cobrir essa vergonha do pecado aí não. Efésios 2, versículo 8 está escrito assim, pessoal: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Quer dizer, o homem tinha até uma roupa, mas Deus pegou lá o presente e deu para ele aquela roupa, aquela túnica. Em Isaías, vou voltar lá para o Antigo Testamento, em Isaías capítulo 53, está escrito assim, pessoal, vou ler do versículo 5 até o versículo 10. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado para o matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre vós, veja só, e quem dentre vós, os da geração, considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E para encerrar, João 3,16, que é a maior declaração de amor aqui da palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado, ele arranca as pessoas da salvação, mas a atitude de Deus, o sacrifício de Deus, esta nova roupagem que ele nos dá, nos faz vencer o pecado, a vergonha do pecado, a consequência do pecado e alcançar o céu novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de ler Gênesis capítulo 3, ler Isaías 53, ler Efésios 2 e de ler também João 3 e também não deixe de orar em cima disso. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, gente!